Oi, oi, oi.
Lucas, vê se dá pra ligar uma tomada aí. Em algum canto aí. Vê se dá pra botar isso aqui em algum lugar aí. Muito boa noite a todos e a todas aqui presentes nessa noite. Nós estamos muito felizes por esse momento bastante especial, quando nós conseguimos fazer essa reunião com um público tão grande e com ícones tão excelentes aqui nesse debate. Nós queremos dar início à nossa programação chamada In Off, uma programação já antiga dos adolescentes, programação de debate de alguns assuntos polêmicos e importantes à vida de todo cristão. Tá um clima até meio tenso, assim, meio sério. Queria que todo mundo ficasse mais tranquilo, principalmente eu. Viu, Vitor? Para que tudo fique muito tranquilo aqui nessa noite. Algumas explicações acerca do que vai acontecer, eu já vi algumas pessoas comentando, então para que não reste nenhuma dúvida, a noite de hoje não é um debate entre aqui os palestrantes, mas é um debate, é uma conversa, vai ser muito mais um bate-papo, todos nós. Certo? Nós vamos estar muito tranquilamente, vai ter um momento do público participar, fazer alguma pergunta, a gente vai abrir um momento específico para isso. Existem algumas perguntas que já estão formuladas e a gente vai lidar com isso de uma maneira muito tranquila, lembrando sempre que nós estamos em uma programação cristã, é um culto, não é apenas um simples debate acadêmico ou de cunho social, mas é um culto e por esta se torna mais importante esse momento, porque Deus está presente e nós estamos diante de Deus, querendo prestar culto a Deus. Toda a nossa manifestação hoje, que seja de louvor a Deus. Para isso, eu queria convidar todos que curvassem as suas frontes, fechassem os olhos, vamos levar os nossos pensamentos a Deus. Grandioso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, e nós sabemos que não existe lugar melhor para estar, Deus. Neste momento tão precioso, nós queremos pedir, Senhor, a Tua direção, pedir que o Senhor esteja se fazendo presente neste momento, manifestando o Teu amor, neste momento que possa ser um momento tranquilo, possa ser realmente um momento de conscientização, um momento de conhecimento, um momento de bate-papo, de alegria, de comunhão, e que em tudo o Teu nome seja louvado aqui, Senhor. Essa é a intenção dos nossos corações, Deus, de Te louvar, exaltar o Teu santo nome, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui hoje com a presença ilustre do nosso pastor Ney Ladeia, pastor presidente da Igreja Batista da Capunga, atual presidente da Convenção Batista Pernambucana, que já foi outras vezes presidente e está aqui conosco hoje, representando, digamos, como um ícone da religião, para debater esse assunto que nós lançamos na internet. Um aplauso, né, para o pastor?
Nós estamos aqui com a presença ilustre, Vossa Excelência, deputada federal, deputada federal Anderson Ferreira, atual vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e hoje ele está aqui representando essa função, mas também como um cristão da Assembleia de Deus, que tem uma vida comprometida com Cristo, mas também representando esse lado político. É filho de político. Seu pai é o Manuel Ferreira, deputado por 7 mandatos, deputado estadual, não é? Isso, o irmão do vereador André Ferreira, já está no seu 3º mandato, com a importância de que nos seus 2 últimos mandatos foi o vereador mais bem votado do Recife, cristão também. Então, estamos aqui com gêmeo do vereador André Ferreira. Nós estamos aqui também com o nosso ilustre, como dizer, né? Vossa Alteza. Começou bem. O professor universitário, doutor em Direitos Humanos. Tá só subindo. Professor, já falei. Tocador de piano. Promotor. Vale salientar promotor de justiça, porque ele mesmo diz, promotor tem um bocado de coisa, né? Tem promotor de Avon, promotor de eventos. Então, promotor de justiça, André Felipe. Tem um camburão aí estacionado. Cantor do tabernáculo. Faltou dizer que eu estou mais magro. Tá mais magro. Ele disse que ele não pode mentir, que ele é crente. Bem, gente, nós temos um tema específico que nós temos toda uma preocupação em tratar esse tema, por ser um tema, neste momento, bastante polêmico, e para isso nós tivemos todo o cuidado para escolher essas pessoas para estar aqui falando hoje. Fora todo o mérito das suas formações, nós estamos tratando com pessoas cristãs, pessoas guiadas por Deus, que têm a sua vida diante do altar de Deus. Então, nós queremos tratar toda essa conversa, esse bate-papo, seguindo nesse sentido. E o nosso tema específico hoje é possível defender a verdade sem ser intolerante? Aí eu gostaria de pedir que o pastor Ney desse uma palavra agora de esclarecimento, como base para todo nosso bate-papo agora. Pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui ao lado desses feras aqui, certo? Vitor fez questão de ficar aqui do meu lado, porque quando ele disse que vai ficar os 3, eu falei, não vou me sentir como Jesus entre 2 malfeitores. Então, aí ele veio aqui para o meio para mudar o ambiente, ficar um clima diferente, né? Ficou um negócio melhor. Somos 4, o cenário ficou diferente. Mas é muito bom estar aqui aí com os feras aí, o coordenador dos adolescentes, o Anderson, que é alguém que eu tenho conhecido mais de perto ultimamente. Conhecia mais o André, soube hoje que é irmão gêmeo de André, não imaginava, os dois não se parecem, não se parecem. Tudo bem que não são univitelinos, mas são gêmeos, fiquei sabendo hoje. Mas alguém que eu tenho conhecido e me aproximado mais recentemente, e alguém que eu tenho aprendido a gostar muito. O André Felipe eu conheço já há muito tempo, fera realmente em todas as áreas em que ele tem atuado, alguém que nós admiramos muito e por quem temos um grande carinho. Já perceberam que nunca mais ele pregou na igreja, que a última vez que ele pregou, começaram a me ameaçar. Pastor, tome cuidado. Falei, pronto, então deixa ele lá como promotor, deixa ele no órgão, no piano, que é melhor. Enquanto isso, eu estou começando a estudar piano também, porque vai que o negócio disso, eu já tenho uma alternativa, né? Pois é, vai ficar de igual para igual. A carreira é boa como humorista também, né? Mas, pessoal, é muito bom estar aqui. O tema, na verdade, é um tema muito interessante e muito atual. Quero parabenizar a Vitor pela ideia, pela iniciativa. Eu acho que é muito legal. A gente precisa tratar disso no momento atual. E a gente está aqui lidando com gente que conhece do assunto e vai nos ajudar. Na verdade, o que eu queria fazer é introduzir o assunto, fazer algumas colocações iniciais,
por que esse tema é relevante, por que a gente tem tanta dificuldade para conciliar esse negócio aí. Eu queria começar considerando que, na verdade, essa discussão é histórica. Ao longo de toda a história da humanidade, sempre houve uma grande dificuldade entre conciliar o conceito de verdade e de verdade absoluta e equilíbrio e tolerância em nossa postura. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, todo mundo já estudou história aí, sabe mais do que eu disso. Faz muito tempo que eu estudei História Universal, vocês sabem mais do que eu. Mas, na verdade, eu só queria voltar um pouquinho aí para a idade conhecida como Idade Média, chamada Idade das Trevas, quando se conviveu com uma situação interessante. A detentora da verdade era a Igreja. Isso no Ocidente especialmente. E essa verdade absoluta defendida pela Igreja era feita com certa intolerância. Só para pegar talvez um dos ícones, uma das imagens mais claras desse processo com a qual todos nós lidamos, é a imagem do grande conflito entre heliocentrismo e geocentrismo, né? A ideia de que tudo girava em torno da Terra, o geocentrismo, e a descoberta de que, na verdade, a Terra, com os demais planetas e astros do Sistema Solar, giram em torno do Sol. E vocês conhecem a história de como Copérnico levantou essa tese. Mais adiante, quem se tornou diretamente envolvido com ela foi Galileu, e por isso foi julgado pela Igreja Católica, embora fosse amigo pessoal do Papa Urbano VIII. Na controvérsia, o Papa não teve como apoiá-lo, porque ele firmou posição, não aceitou a pressão da Igreja para que ele recuasse em seu pensamento heliocêntrico, e nós sabemos como isso aconteceu, e só agora, 30 anos atrás, exatamente, Galileu foi inocentado pela Igreja. Não sei se ele tomou conhecimento, acho que não, mas na verdade só agora é que o negócio foi revisto. Então, foi um período assim em que a ideia que a religião detinha a última palavra, inclusive em termos científicos, e a explicação tinha que ser teológica para tudo. Em reação a isso, e, de certa forma, a gente tem que lembrar que a liberdade se deveu muito à influência da Reforma Protestante. Esse período, justamente, século XVI, toda essa controvérsia, foi o período da Reforma Protestante que tentou estabelecer a liberdade de pensamento, a liberdade de discussão, inclusive de estudo das Escrituras. É incrível que, em pleno século XXI, a gente ouça do novo Papa recém-escolhido a declaração de que a Bíblia não é para ser lida por todo mundo e só quem pode interpretar a Bíblia é a Igreja. A gente se surpreende, só nos surpreende pelo fato de ele ser jesuíta. Então, na verdade, está seguindo o discurso jesuítico desde o início. Mas acabamos de ouvi-lo dizer isso, que era a ideia defendida naquela época, quando um doido chamado Lutero inventou de traduzir a Bíblia para o alemão, numa demonstração clara de que a Bíblia não deveria ser propriedade exclusiva do clero, mas deveria ser acessível às pessoas. E nós, graças a isso, temos acesso à palavra de Deus ainda hoje. Então, esse conceito de liberdade de opinião, de estudo, de expressão, abriu campo para que a ciência conseguisse avançar muito. O grande problema é que no movimento pendular, você sabe, quando a gente sai de um extremo, vai para outro. Então, a ciência começou a caminhar em direção a outro extremo. Se quem limitava a liberdade da ciência era a posição religiosa, a única forma de a ciência ser independente é abandonar a religião e lutar contra ela. E foi nessa esteira aí que veio muito do pensamento iluminista e pensamentos como o pensamento positivista de Augusto Comte, que vai ensinar que só é verdade aquilo que pode ser comprovado cientificamente, que pode ser colocado no laboratório. Portanto, Deus não existe, porque Deus não pode ser colocado no laboratório e estudado. E aí você vai para o outro extremo, que é o extremo da razão contra a fé, e a ideia de que em nome da razão é preciso anular a fé. Mas o que acontece é o seguinte: com essa posição, a liberdade de pensamento ganha um grande espaço. E a despeito dessa posição extrema do outro lado e antirreligiosa, o que a gente vai perceber é que o pensamento protestante sempre defendeu a ideia de que o homem deve ser livre. Um dos principais princípios batistas é o princípio da liberdade.
da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, da liberdade de ação, da liberdade religiosa. Então, na verdade, nós sempre fomos defensores da liberdade. O problema é que a nossa sociedade, em nome da defesa da liberdade, começou a atingir o conceito de verdade. Abandonou-se aquela visão exclusivista do passado, começou a haver aquilo que eu vou colocar isso muito rapidamente, mas começou a haver a ideia do pluralismo. As pessoas podem pensar diferente de mim, elas têm direito de pensar diferentemente. Esse pluralismo começou a ceder espaço para o chamado inclusivismo, ou seja, não só eu posso respeitar a opinião dos outros, como eu posso abrir o meu pensamento para incorporar ideias dos outros também. Mas no século XX, isso evoluiu para uma tragédia chamada desconstrucionismo. Da liberdade de opinião, da ideia de que todo mundo pode pensar diferente, a humanidade começou a avançar para um outro conceito, o conceito de que não existe verdade, de que está todo mundo certo, e de que ninguém pode dizer que algo é verdade. A verdade não existe. Então, a posição desconstrucionista desconstruiu o conceito de verdade e passou para a ideia de que está todo mundo certo, pode pensar o que quiser, que está todo mundo certo. Não existe mais conceito de certo e de errado. E aí a humanidade começou a cair num abismo. O abismo da ausência de referenciais. O abismo daquilo que se chama tecnicamente de anomia. A ausência de normas, de regras. Quando a Bíblia nos diz claramente, ai do que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. A Bíblia deixa muito claro que existe bem e mal, e que é preciso conhecer a verdade. Nós ficamos então diante do grande desafio de defender a ideia de que a verdade existe. A verdade é imutável, a verdade é universal e a verdade é necessária ao ser humano. E, ao mesmo tempo, assumir a atitude coerente de dizer que as pessoas são livres para pensar diferentemente. O que não significa dizer que eu sou obrigado a admitir que elas estão certas, mas significa dizer que eu tenho que respeitar a sua posição. Nosso grande desafio hoje, como igreja, é evitar cair num dos dois extremos. O extremo absurdo da intolerância, de queimar quem pensa diferente da gente, e o extremo de achar que não existe verdade, que está todo mundo certo, e que nós precisamos aceitar tudo como se fosse certo e como se fosse verdade. A Bíblia nos coloca que existe, sim, uma verdade, que essa verdade é imutável, que essa verdade não pode ser abandonada. Mas eu diria que um dos terrenos, talvez o terreno que mais nos preocupa, é quando essa visão desconstrucionista de ausência de verdade chega no terreno da ética. E as pessoas começam a achar que, eticamente falando, tudo é permitido, tudo está certo e tudo é louvável. E aí, aquilo que antes era chamado de verdade, hoje passa a ser chamado de tabu. Então, qualquer conceito hoje tem que ser combatido porque é tabu. E nós vemos um processo na nossa sociedade preocupante, que é quase que um processo de animalização. As pessoas começam a ensinar que o que eu tenho que fazer é dar vazão a todos os meus desejos, a todos os meus instintos, sem considerar certo e errado, sem considerar coerente e incoerente e sem medir as consequências dos meus atos. Uma sociedade permissiva, uma sociedade inconsequente, uma sociedade irresponsável. E nós chegamos no extremo em que aqui usam dizer que algo está certo, que algo está errado, estes são combatidos de forma intolerante. Aí sim, nós encontramos intolerância por parte daqueles que não admitem que alguém possa ter um conceito de certo e de errado. Então a coisa se inverteu de tal forma que nós somos obrigados a enfrentar uma posição muitas vezes agressiva e intolerante quando estamos defendendo a liberdade. Liberdade de direito, sim, mas liberdade para conhecer e pregar a verdade. Não dá para arredar pé. E aqui eu quero terminar esse pronunciamento dizendo que a Bíblia chama a igreja de coluna e firmeza da verdade. Se a igreja não é coluna e firmeza da verdade,
perdeu seu papel, perdeu sua razão de ser, não tem mais o que fazer por aqui. Então, somos sim defensores dos direitos e das liberdades. Somos sim defensores da tolerância, mas tolerância não é sinônimo de ausência de verdade. Tolerância não é sinônimo de aceitação de tudo como se tudo fosse bom, quando na verdade não é. E eu acho que a gente precisa, como igreja, firmar a posição nesse sentido. No caso, nós temos a nossa verdade acima da tolerância. Ainda que necessário, nós vamos defender a verdade a qualquer custo. Claro, deixando a gente sempre num ambiente de liberdade. Claro. Nós estamos vivendo momentos durante os últimos dias bem eufóricos, eu diria, por conta de uma parte da sociedade, uma minoria que se diz prejudicada, e mais especificamente pelas leis e os direitos humanos. E aqui agora eu queria dirigir a palavra ao deputado federal, na função de vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Nós sabemos que existe um projeto agora, o qual é o relator, que para eliminar 2 artigos, tornar sem efeito 2 artigos. Posso dar uma lida aqui? Do Conselho de Psicologia, o CFP, Conselho Federal de Psicologia. Esses artigos eu vou ler aqui para a gente ficar todo mundo por dentro. Artigo 3º. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreçam patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Artigo 4º. Os psicólogos não se pronunciarão e nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Perfeito. Eu queria, antes de a gente abordar essa questão desses 2 artigos do Conselho de Psicologia, eu queria só fazer uma breve introdução para entrar nesse assunto e fazer uma pergunta a todos que estão aqui presentes. Primeiro, queria saudar a todos com a graça e a paz. A gente, quando observa as palavras do pastor Ney Ladeia sobre essa questão da sociedade que a gente vive, a igreja é um local que a gente consegue aprender teologicamente posicionamentos que dão liberdades, que dão também instruções para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa educação. E eu tive uma grande felicidade, e acredito que é uma boa parte, eu não sei responder, mas de vir e nascer num lar cristão, onde que me deu a base para a formação que eu tenho hoje, como um servo de Deus. E Deus, ele nos colocou num lugar estratégico. Estava conversando anteriormente com o pastor Ney, com o procurador aqui, o André Felipe, e relatando para ele como é importante a gente usar o que nós aprendemos na teologia, o que nós aprendemos na casa de Deus, os princípios fundamentados na palavra, mas usá-la estrategicamente para a sociedade moderna que a gente vive. Porque a minha geração, acredito que a boa parte daqui que estão presentes, foi diferente do que a geração que meu pai foi criado. Os valores hoje eles estão sendo muito invertidos na sociedade moderna que nós vivemos. Então, nós temos que ter estratégias para combatê-las diante de uma sociedade que a gente vive. Antigamente, vocês acompanharam de perto que a gente sabia que quando chegasse com um casal homossexual, por exemplo, tivesse um comportamento, começasse a se beijar, era normal há 20 anos. Você chegar e dizer, isso é um absurdo, reclamar. Hoje está de um jeito que, se a gente fizer algum tipo de comentário como esse,
somos logo rotulados como homofóbico. Então, é muito, a gente tem que saber, tem que ter muita sensibilidade como lidar com essa situação. Porque, senão você vai ser... E ignorar que existe hoje uma classe que a cada dia o inimigo ele tenta, né, entrar no meio de comunicações uma coisa normal que não é normal, mas a gente também tem que saber que, como cristão que somos, devemos amá-los, devemos entendê-los e saber que posicionamentos que muitas vezes eles tentam colocar são direitos já adquiridos, não é? Que se você for olhar, né, a favor do casamento, mas esse direito ele já tem na justiça, né? Está aqui o procurador que vai assegurar isso. Então eles estão tentando agora embutir na nossa sociedade valores que não comungam com o sentimento de uma maioria. Minoria, ela tem que ter seu direito, mas o direito dela não pode passar por cima de uma maioria. Ela não pode ditar regra para a sociedade, porque a sociedade, desde como homem e mulher, é o fundamento de uma família. Então isso não pode ser da noite para o dia transformado numa bandeira fundamentalista. Porque todas as vezes, quando entrei no Congresso Nacional e tentamos abordar, até na própria Comissão de Direitos Humanos, do movimento ativista, do movimento LGBT, era engraçado, porque toda vez que você tentava derrubar um projeto ali dentro, o discurso sempre era o mesmo. Né? Nos rotulávamos como pessoas intolerantes, e na realidade o que nós estávamos mostrando ali era um posicionamento de um segmento que faz parte da sociedade, que precisa ser ouvido, que o processo da Comissão de Direitos Humanos é um processo democrático, mas ali, naquele momento, na gestão passada, havia uma maioria de representantes